Senhor, hoje nós vamos meditar, hoje vamos conversar um pouco sobre um tema que o Senhor tem nos dado. O Senhor colocou no meu coração, que é o tema da nossa pregação de hoje, que diz assim: a incredulidade é um mal nos dias atuais. A incredulidade é um mal nos dias atuais. Bem, povo? Procura lá na Bíblia agora, Mateus 17, do 14 ao 20. Mateus 17, do 14 ao 20. Que a gente esteja hoje no coração, nos ouvidos abertos, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Amém? Já? Amém. Nos diz assim, né? Mateus 17, 14, 20. Nos diz assim: e quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito, ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de curar-vos? Trazei-me. Jesus ameaçou o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsar este demônio? Jesus lhe respondeu: por causa da sua falta de fé. Em verdade eu vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Olha para lá, grande honra do Senhor. Muito bem, povo. Hoje a palavra de Deus, ela vem assim, puxar um pouquinho na orelha. Ela vem instruir, principalmente nos dias de hoje que nós vivemos. Essa incredulidade que nós vivemos hoje dentro da igreja, aonde a gente vive muitas vezes como cristão. O que é ser uma pessoa incrédula? Uma pessoa incrédula é aquela que não acredita, mesmo vendo, ela não acredita. Isso é uma pessoa incrédula. A pessoa vê que está acontecendo algo, mas ela não quer aceitar. Essa história que nós lemos agora, dessa cura que Jesus fez a esse menino, é a história que nós vivemos muitas vezes nos nossos dias a dias dentro da nossa igreja. Nós muitas vezes somos essas pessoas que estamos vivendo dentro da igreja, mas nós não conseguimos crer que Jesus pode fazer alguma coisa. Às vezes nós ficamos até desconfiados. Será que é isso mesmo? Será que não é? Será que é? Acreditamos em muitas coisas, e principalmente hoje, eu conversava aí com uma pessoa na escola que eu trabalhava, eu conversava exatamente sobre isso, a facilidade que o mundo vive hoje, estamos vivendo o século XXI, século da modernidade, século das coisas que tudo pode, faz tudo, a tecnologia está aí para nos ajudar. O povo deixou de acreditar em coisas perigosas que estão por aí, deixaram de acreditar no mal. Infelizmente hoje a grande mentira do diabo é dizer para mim e para você que ele não existe. A grande mentira do diabo hoje é dizer para mim e para você que isso era coisa do passado, que ele não existe. Por quê? Porque é exatamente o que ele quer. Ele quer que eu e você estejamos dentro da igreja e nem acreditemos em nada. Porque é essa maneira que ele faz para envolver as pessoas, colocando mentira dentro do nosso coração. E muitas vezes, querido,
acreditar, a não crer. Eu fico imaginando assim, ó. Olha só o que se passa nessa passagem bíblica. O menino está doente e leva ele até os discípulos. E os discípulos não dão conta de fazer nada. Os discípulos não deram conta de expulsar o mal. E eu fiquei me perguntando, mas por que os discípulos não conseguiram? Aí Jesus vai dizer lá na frente, né, que essa espécie de demônio só pode se expulsar na força do oração e jejum. Mas calma, antes de nós chegarmos lá, eu fiquei me questionando, por que Jesus chamou o povo de incrédulo? Ele disse, olha, graças ao incrédulo, até quando eu vou ter que estar aqui? Fique imaginando, até aquele povo, os discípulos de Jesus já tinham visto ele fazer muitos milagres. Os discípulos caminhavam com Jesus. Quem levava para os discípulos? Menino. E o pai não disse, olha, eles não conseguiram expulsar o mal que estava. Então Jesus vai dizer assim, ó, eles não conseguiram porque faltou fé. Incrédulos. Vieram assim com medo. Um pé dentro da igreja e um pé fora da igreja. Vieram com o pé em Jesus e um pé fora. Aqui, querido, nós temos um grande problema. Se eu duvidar, Deus não faz nada. Se eu duvidar, você vai vir aqui 10, 15, 30 anos dentro da igreja, nada vai acontecer. Enquanto você tiver essa dúvida, enquanto você não acreditar fielmente que Deus pode fazer alguma coisa, infelizmente, você vai ficar aqui, você vai desanimar e você vai embora. Você não pode deixar, você não pode desistir, você tem que acreditar que Deus é capaz de fazer alguma coisa. Por isso que Jesus vai chamar os discípulos, só faltou dizer assim, seus orelhos, né? Estão comigo aqui todo dia, não perceberam ainda. Você não enxerga que se você crê, você faz mesmo. Mas os homens eram tão orelhudos que mesmo vendo Jesus fazer os milagres, eles não acreditavam que eles tinham capacidade de fazer. O próprio mal colocou no coração deles essa coisa aqui. Não, só Jesus pode fazer. Eu não posso fazer. Aqui, meus irmãos, veio o ensinamento para esse grupo de oração. Quando Jesus fala que esse tipo de demônio, ele só é expulso por força de oração e de jejum, Jesus não estava apenas falando do mal que estava no menino. Jesus estava falando do mal que estava no coração dos discípulos. Essa oração que Jesus falou para eles foi para dizer assim, ó, não é apenas o mal que vocês não conseguiram expulsar, mas foi o mal que está dentro do coração de vocês, que é a incredulidade. Quando Jesus chama a atenção e diz que esse mal só sai do jejum com oração, é porque Jesus estava dizendo assim, vocês têm que se fortalecer através da oração e através do jejum. Não apenas para expulsar o mal, mas para fortalecer aquilo que o que tem de gente doente hoje dentro da igreja aqui está cheio. E eu quero chamar a tua atenção. O que tem de gente hoje doente dentro da igreja não sabe. Mas não apenas a doença física, mas a doença espiritual. Aí você pergunta, mas por que não acontece nada? Porque nós somos escravos do pecado. Aí vem aquela ladainha de todos os santos, né? Ah, eu sou fraco. Ah, eu não consigo vencer as minhas fraquezas. Ah, porque a carne é fraca. Ai, não é assim que funciona? A gente vive dando desculpa daí porque a gente não consegue vencer o pecado. A gente não consegue vencer a infidelidade por quê? Porque eu vivo dando desculpa. Ah, eu sou fraco. Ah, eu não consigo. Ah, eu fui tentado. E nós estamos num tempo agora aí que a tentação está grande. Você acha que é fácil?
Nós somos tentados todos os dias. Então, se eu ficar dando desculpinha, eu nunca serei forte. E Jesus aqui vai ensinar aos discípulos como ser forte. E isso aqui serve para nós, principalmente nós que estamos nesse período da nossa igreja, que é o tempo da quaresma. Nesse tempo, a igreja nos propõe para que a gente faça o quê? Para a gente realmente busque a oração, que a gente busque o jejum. Para quê? Para nos fortalecer. É para a gente se fortalecer. Estamos no período que a igreja nos propõe para que a gente possa ver a nossa fé, para que a gente não fique dando desculpa que a gente é fraco, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Nós precisamos hoje, mais do que tudo, orar e jejum, para que nós católicos possamos ter fé, porque infelizmente nós somos muito incrédulos. Nós somos muito incrédulos. Quando começa a dar coisa errada, já começamos a ficar desesperados. Quando as coisas não começam a funcionar, você já começa a dar um desespero. Por quê? Porque nós somos incrédulos. Porque nós não acreditamos. Foi o que aconteceu com os discípulos. Não conseguiram curar o menino. Faltou eles crer. Faltou eles ter fé. E isso só acontecia se eles jejuassem. E agora eu quero questionar eu e você. Para essa tarefa que nós estamos vivendo, nós que somos católicos, qual é a proposta que você fez para Deus para você fortalecer a sua fé? Qual é a proposta que você fez para essa tarefa? Sabe por que a gente vem dentro da igreja? Porque não busca se alimentar de Deus na oração de jejum, busca se alimentar das coisas boas. Desculpa que eu vou falar aqui, mas eu preciso. Católico que é católico e que serve a igreja, que caminha na igreja na quaresma, não vai em baile. Católico que é católico e que segue a Deus não vai na quaresma em baile. Amém, povo do Senhor? Amém. Então, para nós isso. Aí depois nós estamos aí se rastejando no chão. Aí somos escravos do pecado. Por quê? Porque nós estamos alimentando a nossa vida do quê, queridos? Aí nós não conseguimos acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Qual é a tua proposta para essa quaresma? Qual é a tua proposta para Deus? Dizer assim, ó, eu preciso aumentar a minha fé, eu preciso aumentar o meu crer. Então o que eu vou fazer agora nesses 40 dias de quaresma? Para que eu possa crer, para que a minha fé aumente. Que penitência que eu vou fazer? Vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo. E vou dizer uma coisa, tudo que você abre mão da tua vida por Deus, Deus te dá em mão. Estamos vivendo num tempo em que você precisa se alimentar de Deus, porque se você se alimentar do mundo, o mundo vai te dar. O diabo vai te seduzir nessa quaresma e você não vai conseguir entender nada de Deus mais uma vez. Preciso dizer ainda, quem é católico de verdade mesmo, na quaresma, jejum a carne. Quem é católico abre mão da carne. Quem é católico de verdade abre mão da bebida alcoólica nessa quaresma. Quem é católico abre mão, se consagra para Deus, busca o Senhor. Aí nós seremos fortalecidos. Não adianta você querer vencer as coisas. Eu tenho visto muita gente assim, ó. Eu vou vencer na base da força. Eu consigo, não consegue nada. Na primeira pedrada que dá, ele cai. Então assim, ó, queridos, nós precisamos buscar essa força em Deus através do jejum e da oração. Vencer essa tentação que está aí, ó.
nós só vencemos com jejum e com oração. E aqui, queridos, nós falamos há uns dias atrás sobre a oração, né? Mas o que é jejum? Isso é importante a gente salientar também. O que é jejum? Jejum não é só deixar de comer pão, ou deixar de comer vinho, não. Jejum é você ter mão de tudo aquilo que também não te faz bem. Você pode, por exemplo, eu vou fazer um jejum de falar menos. Falar menos agora. Eu sou acostumado a falar muito, nessa quaresma eu vou fazer um jejum. Eu não vou falar mais. Vou falar menos, só necessário. E consagrar para Deus. Isso é um jejum. É um sacrifício, é uma penitência. Olha só que maravilha, gente. Como seria bonito. A gente, por exemplo, eu quero deixar de fumar. Né? Até tem um amigo nosso, que ele conta uma história assim, que ele queria deixar de fumar e ele fez todas as vias sacras que tinha sexta-feira na igreja. Ele fez um propósito com Deus e disse: eu vou em todas as vias sacras na época da quaresma e eu não vou aproveitar e não vou fumar. Aquela semana, ele fez um propósito, eu não tomo mão. Ele terminou os 40 dias e ele foi liberto. Por quê? Porque ele fez um propósito. Ele abriu mão, não é fácil. Você acha que é fácil a gente jejuar de alguma coisa que é bom? Por exemplo, comer chocolate. Aí também não adianta jejuar nos 40 dias da Páscoa de comer uma vez só, né? Aquela história assim, né? Às vezes a gente escuta cada uma, né? Cidadão passa, não, eu jejuo, como carne, eu sou livre. Quarta-feira, sexta-feira, eu não como carne. Mas meu Deus, domingo de Páscoa, Jesus amado, né? Chega a sair carne pelas orelhas, tanto que come, né? Não, eu não tomo cerveja na quaresma. Oh, lá do Deus. Aí na Páscoa toma uma caixa inteira. Tem gente que faz isso. Viver esse tempo de penitência, esse tempo de jejum, de oração, é para nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Gente, é para isso que nós estamos nesse tempo agora. Para vencer a incredulidade. Para vencer realmente essa coisa que o mundo diz para mim, para você, que não precisa de Deus, que o mal não existe, e ele está aí, gente. Nós precisamos hoje, dentro da igreja, ter essa fé. Vir para a igreja crendo que Deus está sempre comigo. Eu tenho visto muitas pessoas passarem pela igreja, mas não ficam. Eu não sei se tem que buscar alguma coisa que não cansa. Eu não sei se o cansaço do lado, se o desânimo do lado. Eu vejo assim, olha como Jesus era maravilhoso. Jesus não precisava orar e não jejuar. Ele era Deus. Mas ele nos ensinou que a oração e o jejum fazia toda a diferença. Agora eu estou falando aqui, do jejum e da oração. Propriamente dita agora, primeiro nós tivemos a visão de que o mal precisava ser vencido aqui, na cabeça dos discípulos. O jejum e a oração iam ajudar os discípulos a ter fé. E essa fé ia ajudar a vencer o maligno. Agora nós chegamos num outro ponto. O jejum e a oração têm poder de fazer você descer o diabo. Se você jejuar, se você orar, o mal não consegue prevalecer em sonho. Experimente começar a jejuar por dia um pouquinho, 2, 3 horas. Experimente rezar um pouco mais, você vai ver a diferença. Você começa a perceber que aquilo que te afetava não afeta mais. Quer ver um exemplo bem prático do diabo na nossa vida? Bem prático. Você é uma pessoa nervosa. Você é uma pessoa aí o que acontece? Você não ora, você não jejum. Você não está nem aí. Alguém pisou no meu pé. Minha nossa. Eu rodo a baiana e tudo mais o que eu posso. Grito com a esposa, grito com os filhos, derrubo as paredes, viro mesa, viro cadeira. Por quê? Porque eu abri a lei de Deus, já ter a minha fraqueza humana, que é ser
deu pavio, stop. Por isso que o jejum, a oração nos ajuda a nos manter em equilíbrio. E aqui vem uma coisa tão linda de Deus. Jesus Cristo não. Atos dos Apóstolos vai nos dizer uma coisa bem interessante e acho bem pertinente aqui. Através do jejum e da oração, só através do jejum e da oração que nós conseguimos entender a Deus. Sabia que existe outra forma de você entender Jesus Cristo, a não ser pela oração e pelo jejum? E eu explico por quê. Porque quando Deus fala ao nosso coração, Ele não fala como um humano, Ele fala no Espírito. Quer dizer, Ele fala aqui dentro. Se eu vivo na carne, como é que eu vou entender Jesus? Aonde Ele nos diz assim: desculpa, eu falei às vezes eu posso falar, não é a primeira coisa de questão. Isso acontece. Deixa eu pegar aqui para concluir. 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Diz assim: ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos providenciou. E pregamos uma linguagem que não nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele é loucura. Quer dizer o quê? Eu só vou entender Deus em Espírito. E como é que eu estou em Espírito? Quando eu estou jejuando e orando. Quando eu não estou na carne. Quer dizer o quê? Quando eu estou em comunhão com Deus. Por isso que tem muita gente que vem na igreja e sofre para entender Deus. Porque vive a sua vida regada na carne. Vive a sua vida regada na carne. Agora está na igreja, daqui a pouco vai para casa, vai assistir um filme pornográfico, daqui a pouco vai para casa assistir um filme violento, amanhã depois vai estar mentindo, amanhã depois vai estar fazendo adultério. Então vem para a igreja e só sofrendo. Senta aí, que minha nossa, não passa essa hora. Mas esse homem já fala. Quando nós estamos na carne, nós não temos vontade de estar na igreja. E quando você não reza, quando você não ora, quando você não busca Deus, você não quer ir para a igreja. Por quê? Porque as coisas de Deus servem à carne. O que é espírito é espírito de Deus, espiritual. O que é carne é carnal. É por isso que às vezes a gente não entende. Por isso que a gente não consegue caminhar na fé. Você vem um pouquinho aqui, sente uma alegria muito grande, fica feliz, mas daqui a pouco você vai embora. Porque você não abriu mão das coisas da tua vida. Caminhar com Deus é abrir mão. É jejuar, é buscar, é orar. Por isso que nessa quaresma, se você ainda não fez esse propósito com Deus, de você abrir mão um pouquinho de alguma coisa que te faz escravo, faça essa proposta. Diga que nessa quaresma você vai abrir mão disso, daquilo. Consagre para Deus aquele tempo. Você que fica no Facebook até 5 horas da manhã. Consagre para Deus, eu não vou ficar até 5 horas da manhã, vou ficar até 1 hora. As outras 5 eu vou rezar. Mas pelo menos vai rezar pela meia hora. Faça isso. Abra todo mundo e busque um pouco mais do Senhor. Ei, agora é certo que nós estamos na quaresma. Desligue toda a televisão. E família. Reza o Deus. Desliga a televisão. Chega de briga, né? Chega de escândalos. E você está falando um pouco mais baixinho. Fala um pouco mais baixo. Mais tranquilo. Tendo um pouco mais de paciência. Ouvir as músicas no final de semana um pouquinho mais baixo, né? O vizinho não é surdo, né? Às vezes a gente escuta nessa época, é uma tristeza, né? Chega no final de semana, só Deus mesmo para nos
fazer uma penitência. E você que adora bem, nós que somos católicos, vamos tirar vergonha na cara, vamos participar da Semana Santa, vamos buscar a confissão, vamos buscar ir na igreja, vamos buscar as missas. Gente, não tem como ser cristão se a gente não caminhar com a igreja. Então nós precisamos caminhar com a igreja, nós precisamos ir e nos consagrar, buscar as coisas de Deus, para que nós possamos nos tornar cada vez mais crentes em Deus. Amém, povo de Deus? Amém.